E acho que estamos ao vivo. Será que estamos ao vivo mesmo? Sextou, pessoal! Estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas à live de sexta-feira, gente. Último capítulo do livro Ritos de Sangue. Sim, ó, não sei onde ele tá. Ah, tá aqui. Tá aqui nosso livro, último capítulo do livro Ritos de Sangue, minha tradução específica com atualizações à nossa contemporaneidade. Vamos falar hoje especificamente do capítulo 14, importantíssimo, a evolução da guerra no século XX, né? Claro que a partir do olhar da Bárbara, nós vamos dar um start para o nosso entendimento a respeito daquilo que significa a guerra para os nossos dias, né? É importantíssimo. Muito obrigada a todos os que estão aqui ao vivo e quero também agradecer quem vai assistir posteriormente a gravação dessa playlist agora com a live de hoje. A playlist Ritos de Sangue está completíssima, né? E nós vamos partir para novas etapas, novos conteúdos aqui no canal. Quero também agradecer aos membros do canal, dos membros do Espaço das Deusas, que é a comunidade de membros do canal. Obrigada a todas as participações de vocês nas lives dessa playlist. Quero também agradecer demais o quanto vocês têm acrescentado nesses conteúdos, né? Hoje, então, nós vamos para o capítulo 14 do livro. Quero só dar um aviso, né, para os membros do canal, o Drive do Espaço das Deusas, que é um espaço onde eu coloco os slides das aulas aqui do canal. Hoje já está lá 1.101 slides, ou seja, o arquivo completo da tradução, com acréscimos e pesquisa da playlist Ritos de Sangue. Já está lá no Drive do Espaço das Deusas. Os membros podem acessar. Lembrando que, se você é membro do canal e não fez ainda, é só me mandar um e-mail para eu te dar acesso aos seus benefícios, incluindo o acesso ao Drive do Espaço das Deusas, tá bem? Então, deixa eu projetar os slides para nós começarmos a nossa aula de sexta-feira, importantíssima. Aqui, ó, 1.101 slides, todos os capítulos, né? E hoje nós vamos para o capítulo 14, a evolução da guerra no século XX. E começamos com uma citação. A guerra é como o amor, sempre encontra um caminho. Essa é uma peça, da peça de Bertolt Brecht, Mãe, Coragem e Seus Filhos, né, em Bentley, da obra Sete Peças de Bertolt Brecht, na página 303. Na primavera de 1990, 2 meses antes do início da Operação Tempestade no Deserto, fiz uma apresentação sobre guerra e elites guerreiras para um pequeno grupo de sociólogos. Eles se mostraram interessados e me apoiaram, mas um pouco compassivos com minha escolha de tema, a guerra. Eles faziam questão de me lembrar, havia seguido seu curso. A Guerra Fria havia terminado, o comunismo havia acabado, não havia mais nenhum lado a escolher, né? Dentre as questões políticas abordadas, é claro. Uma pena que eu tivesse escolhido trabalhar em um assunto de interesse apenas histórico. Pense, gente, um grupo de sociólogos refletindo sobre a guerra como um assunto apenas histórico. O quão equivocado isso é. A convicção de que a guerra é ultrapassada, ou que em breve se tornará, tem uma história venerável própria. A introdução da arma de fogo e, depois disso, da artilharia, parecia prometer níveis de destruição tão custosos que nenhum Estado desejaria arriscá-los. Após o sangrento derramamento de sangue das guerras napoleônicas, os filósofos Auguste Comte e John Stuart Mill profetizaram que a guerra terminaria quando a civilização se voltasse com alívio
para o negócio pacífico da produção industrial. A Primeira Guerra Mundial foi, obviamente, a guerra para acabar com todas as guerras. Um quarto de século depois, as armas nucleares desenvolvidas e usadas na Segunda Guerra Mundial pareciam condenar a guerra de uma vez por todas. Enganos macabros poderiam brincar com cenários de guerra nuclear limitada e respostas flexíveis, mas qualquer pessoa com bom senso poderia ver que a guerra foi vencida, como disse Robert O'Connell, derrotada por seu próprio armamento. Nos últimos anos, obituários de guerra, ou pelo menos previsões de seu fim iminente, têm surgido em abundância e rapidamente. Em seu livro de 1989, Retreat from Doomsday, Retirada do Juízo Final, John Miller argumentou que as grandes guerras, guerras entre países desenvolvidos, gradualmente caminharam para o descrédito terminal devido à sua percepção de repulsa e futilidade. John Keegan, em sua História da Guerra, expressou a esperança de que, finalmente, após 5.000 anos de guerras registradas, mudanças culturais e materiais possam estar trabalhando para inibir a propensão do homem a pegar em armas. Veja que nós estamos vendo aqui a Bárbara dissertar sobre a perspectiva do século XX, sem nem imaginar que hoje, no século XXI, estaríamos mergulhados em guerras de todos os lados, né? E em seu livro mais recente, Cavalgada do Segundo Cavaleiro, O'Connell encontra o sinistro cavaleiro derrubado de sua montaria. Abre aspas. Graças ao crescimento do comércio internacional e ao surgimento de instituições econômicas internacionais, a guerra deixou de ser funcional. Fecha aspas. Mas não importa quão fútil, repulsiva ou disfuncional a guerra possa ser, ela persiste. Houve 160 guerras de vários tamanhos desde a Segunda Guerra Mundial e até 1994 elas haviam ceifado a vida de cerca de 22 milhões de pessoas. Muitas dessas guerras foram convencionais, no sentido de colocar um Estado-nação de bom tamanho contra outro. Irã contra Iraque, por exemplo, ou Iraque contra Estados Unidos e seus aliados. Muitas outras foram decididamente não convencionais, apresentando beligerantes que não são Estados-nação, mas grupos étnicos, facções e movimentos religiosos. Como argumenta Martin Van Crevel, o que temos testemunhado não é a morte ou a atrofia da guerra, mas sua transformação. Abre aspas. A natureza das entidades pelas quais a guerra é feita, as convenções pelas quais ela é cercada e os fins pelos quais é travada podem mudar. No entanto, agora, como sempre, a própria guerra está viva e bem. Fecha aspas. Em certo sentido, a guerra encontrou uma maneira de contornar os obstáculos colocados em seu caminho pelos estudiosos do militarismo. Como o conflito armado entre os principais estados-nação é muito custoso e muito provável de descambar para um holocausto nuclear, a guerra assumiu outras formas. Agora, é provável que seja de baixa intensidade, ou como o ensaísta alemão Hans Magnus Enzensberger a define, molecular, com os diminutivos se referindo ao tamanho das unidades em guerra e não ao custo em vidas humanas. O novo tipo de guerra é menos disciplinado e mais espontâneo do que o antigo, frequentemente travado por bandos mal vestidos que se assemelham mais a gangues do que a exércitos. Mas do ponto de vista civil, é mais letal do que nunca. Lembre-se de que na Primeira Guerra Mundial, 15% das mortes foram civis, com essa proporção subindo para 65% na Segunda Guerra Mundial. Nas guerras de baixa intensidade, no final do século XX, as guerras da Costa do Marfim, Somália, Sudão, Libéria, Timor-Leste e ex-Iugoslávia, os civis constituem 90% dos mortos. Qualquer que seja a psicologia desse novo tipo de guerra, e tem havido muita especulação sobre o recrudescimento do mal no mundo,
Uma inovação em particular tornou isso possível, e essa é o surgimento de um mercado internacional de armas de pequeno porte. O Estado-nação moderno surgiu, como vimos anteriormente, como um sistema de apoio ao exército de massa. Hoje, no entanto, qualquer pessoa pode comprar armas e quase tudo o mais que precisar: veículos, cantis, botas, roupas de camuflagem, no mercado aberto. Até mesmo treinamento e liderança militar estão disponíveis por um preço em grupos mercenários e empresas americanas que empregam oficiais aposentados. A Somália, por exemplo, não tinha indústria de armamentos e muito pouca infraestrutura de qualquer tipo durante os anos em que foi dilacerada por facções em guerra. As armas eram fornecidas pelas superpotências do hemisfério norte. Com um próspero mercado negro de armas recicladas pelas antigas guerrilhas de Moçambique, Nicarágua e Afeganistão, o Estado-nação não é mais necessário como unidade do militarismo. Um senhor da guerra com dinheiro e um grupo de seguidores servirá. E não é apenas a expertise e o equipamento de guerra que estão disponíveis no mercado internacional. O próprio espírito da guerra, a glória e o romance outrora associados a determinadas linhagens nobres e mais tarde a nações, tornou-se uma mercadoria disponível na cultura de consumo global. Com Rambo e seus semelhantes, Hollywood oferece um herói guerreiro genérico e desnacionalizado, um homem de poucas palavras e lealdades limitadas, adequado para emulação universal. E quem conhece toda a série de filmes do Rambo, né, do Sylvester Stallone, vai entender essa mentalidade que vai ser reduzida a esse personagem, né? Entrando no imaginário das populações como uma possibilidade. Um jornalista estadunidense descreveu os combatentes das forças especiais russas na Chechênia desta forma, abre aspas, os soldados estavam vestidos com trajes absurdos de Rambo, bandanas, óculos escuros espelhados, camisas sem mangas, bandoleiras, cintos cheios de facas de caça. Eles não queriam nada mais do que se parecer com seu herói de cinema. Tinham visto todos os seus filmes em vídeo e como se derretiam ao som de seu nome. Você conhece o Sky? Perguntaram. Você realmente conhece o Sly? É nas facções pós-nacionais das guerras moleculares de hoje que essas imagens são provavelmente mais eficazes, complementando e até substituindo noções improvisadas de identidade tribal e étnica. Soldados sérvios também usam tiaras e bandoleiras no estilo Rambo. Um guerrilheiro liberiano usa General Rambo como seu nome de guerra. Nos Estados Unidos, a cultura Rambo ajuda a inspirar um movimento popular de milícia dedicado a preservar e expandir o direito individual de portar armas, incluindo armas de assalto normalmente reservadas à polícia e aos militares. Assim, a democratização da glória, iniciada nos exércitos de massa dos séculos XVIII e XIX, pode eventualmente sobreviver ao exército de massa com sua disciplina opressiva e sua subordinação constitucionalmente ordenada ao governo civil. Abre aspas. Todo homem, um herói guerreiro. Fecha aspas. Parece ser a grande demanda populista do final do século XX. E se cada homem deve ter sua experiência de glória guerreira, cada homem deve ter sua guerra. O americano rural de direita armazena armas em preparação para uma eventual batalha com imigrantes, afro-americanos ou forças governamentais, enquanto sua contraparte suburbana paga para passar fins de semana em guerras simuladas, travadas com bolas de tinta em vez de balas. E nós temos um outro imaginário nos filmes mais recentes, né? Como Richard e John Wick, que vão alimentando o imaginário das pessoas, daqueles que podem portar armas ou agir de forma independente como justiceiros de si próprios e de outras pessoas que consideram vulneráveis.
Deixa eu só ver se chegou mais gente aqui para dar as boas-vindas. Mari, membro do canal. Boa noite, Ângela. Boa noite, querida. Marco Silva, boa noite. Mari, boa noite a todas e todos. É isso aí, querida. Cláudia Antonieta, boa noite a todos e todos. Boa noite, membro do canal maravilhosa. Mari, já perceberam que só há guerra, doenças, terremotos, maremotos, tufões em lugares pobres e com pessoas de cor? Países ricos e brancos não padecem desses horrores. Guerras são projetos, são planejadas. Importante, Mari. Edmilson Francelino, boa noite, seja muito bem-vindo. Obrigada pela presença, Edmilson. Tiago Faria Melo, membro do canal, boa noite a todos. É isso aí, obrigada pela presença. Então, nós começamos já falando sobre o imaginário e os tipos de guerra que começaram a se formar nessa glória democratizada, né? O imaginário do Rambo, do John Wick, do Richard, e a gente já fez live aqui no canal sobre Richard, sobre masculinismo, né? Os pais modernos e as questões relacionadas a essa democratização das armas, né? E de como cada um ou brinca de armas ou se arma para se proteger contra aquele que é diferente de si. Carolina de Ataíde Figueiredo, boa noite, membro do canal, seja muito bem-vinda, querida. Então, agora nós vamos para a parte específica em que a Bárbara intitula Guerra Desgenerificada. Uma característica da guerra transformada da era nuclear é que é menos provável que seja domínio exclusivo de homens ou mesmo de adultos. Essa desgenerificação da guerra reflete, acima de tudo, a revolução contínua forjada pelas armas de fogo. Nunca houve uma arma que algumas mulheres não pudessem empunhar, mas a arma de fogo, fácil de carregar e dependente para sua força letal de energia química em vez de energia muscular, está potencialmente ao alcance de todos. A tendência democratizante que desencadeou, iniciada no século XVI, com a elevação do papel do soldado de infantaria, estende-se agora cada vez mais às categorias humanas tradicionalmente excluídas do combate, mulheres e até crianças. O nacionalismo tem sido outra força que milita em prol de uma maior inclusão das mulheres. Ao contrário do ethos de elite guerreira de outra época, o nacionalismo não discrimina com base em gênero ou classe. Espera-se que mulheres, assim como homens, participem do culto às bandeiras de suas nações e outros símbolos sagrados, que aplaudam em desfiles e comícios, que se sacrifiquem pelo esforço de guerra. E você pode observar as grandes manifestações com bandeiras nacionais, que há grande número de pessoas idosas, casais idosos, até crianças no meio, né? A Primeira Guerra Mundial, como vimos no início desse livro, inspirou os mesmos fluxos de entusiasmo entre as mulheres e entre os homens. Na Inglaterra, em tempos de guerra, por exemplo, os líderes do sufrágio abandonaram sua causa em favor de esforços relacionados à guerra, como tentativas de envergonhar publicamente homens que julgavam ociosos. Nos Estados Unidos, a mudança ocorreu mais rapidamente do que qualquer um poderia ter imaginado há apenas algumas décadas. Naquela época, a perspectiva de mulheres morrerem em combate era suficientemente alarmante para ajudar a mobilizar votos contra a emenda da igualdade de direitos à Constituição. Mas alguns anos depois, a morte de 11 mulheres e a captura de 2 na Guerra do Golfo, liderada pelos Estados Unidos, não despertaram nenhuma indignação especial. A ideia de um sexo frágil, que necessitava de proteção masculina, havia perdido força. Embora ainda amplamente impedidas de participar do combate direto, as mulheres agora servem uma variedade de novas funções, comandando artilharia, pilotando helicópteros, operando depósitos de suprimentos.
Enquanto isso, algumas mulheres ousadas e robustas foram admitidas nas academias de serviço, onde a elite de oficiais é treinada, tornaram-se pilotos de caça e até encontraram vagas em navios de combate. Não chamamos mais nossos meninos quando eles partem para a guerra, mas sim nossos homens e mulheres. E um exemplo aqui é da própria atriz Gal Gadot, né? Numa publicação da rede X, né, antigo Twitter, em junho de 2017, no jornal israelense Yediot Ahronot, com a descrição A Mulher Maravilha Gal Gadot em seu primeiro dia no exército de Israel. Ótima foto de show Golan. Em 2017, Gal Gadot se alistou no exército israelense, tá? E ela serviu no exército. E isso veio à tona recentemente com os ataques, com o genocídio palestino pelo exército israelense, né? E claro que essa foto e a notícia voltaram a ser notícia, né? Já a placa ao fundo, né, da foto, que está em hebraico, Tel HaShomer, base onde alguns israelenses se apresentam para o serviço militar. Em Israel, o serviço militar é obrigatório para os cidadãos com mais de 18 anos, com algumas exceções. Os homens devem servir por um período de pouco mais de 2 anos e meio e as mulheres por no mínimo 2 anos. Gadot serviu nas Forças de Defesa de Israel, né, de 2005 a 2007. Em 2006, a atriz integrou as Forças Armadas do país na guerra contra o Líbano, razão pela qual, anos depois, Mulher Maravilha foi proibido de ser exibido no país, como foi noticiado por vários meios de comunicação à época. Desde o início do conflito, em 2023, a atriz tem publicamente demonstrado apoio a Israel. No dia 8 de novembro de 2023, Gadot também ajudou a organizar a exibição de um filme sobre o ataque do Hamas. No entanto, não há notícias de que Gadot tenha se alistado novamente. Lembrando, né, que as mortes, numa notícia de julho deste ano, de 2025, as mortes em Gaza passam das 60 mil, tá? Guerra entre Israel e grupo terrorista Hamas em Gaza. Essa é uma notícia do G1, tá? Por isso que falam sobre uma guerra, quando na verdade temos um genocídio, porque 90% das pessoas mortas são civis, né? Iniciada após ataques de 8 de outubro de 2023, matou e feriu mais de 200 mil e causou crise humanitária na população de 2 milhões de palestinos. Então, já passa de uma situação em que as mídias continuam chamando de guerra quando não há 2 exércitos lutando, tá? Há um exército exterminando uma população. Aqui tem uma imagem de palestinos que carregam suprimentos de ajuda que entraram em Gaza através de Israel, em Beit Lahia, no norte da faixa de Gaza, em 27 de julho de 2025. Tá? E em alguns cenários também crianças são envolvidas. As facções em guerra na Libéria rotineiramente recrutavam meninos como homens de armas. Durante a guerra entre Irã e Iraque, ambas as nações enviaram tropas compostas por meninos adolescentes ou mais jovens. Afinal, não há nada na arma de fogo que diga que ela não pode ser empunhada por uma criança. Mas quando meninos e ocasionalmente também meninas podem ser alistados, então claramente a guerra não pode mais cumprir sua antiga função como um ritual masculino de iniciação, se o gênero ainda for uma categoria significativa. Na Libéria, combatentes de uma facção armada realizaram alguns de seus massacres, enquanto vestidos bizarramente com perucas loiras e tutus. A degenerificação da guerra não significa que a masculinidade deixará de ser um atributo desejável, apenas que será um atributo que tanto mulheres quanto homens podem possuir. Já no uso popular, o termo depreciativo fraco é aplicado quase tão prontamente a mulheres quanto a homens, implicando que a postura apropriada para ambos os sexos é firme e potencialmente pronta para a batalha. A divisão da humanidade em masculino e feminino
pode persistir, mas essas categorias podem ter cada vez menos a ver com os sexos biológicos. Este não é um desenvolvimento totalmente negativo da perspectiva de uma mulher. Com a admissão das mulheres ao status de guerreiras, podemos estar prontas para o reconhecimento muito mais esperado de que não foram apenas os machos humanos que fizeram a transição de presa para predador, mas toda a raça humana. Até onde irá a degenerificação da guerra ainda é uma questão em aberto. Van Crevel, por exemplo, vê a transformação da guerra inevitavelmente parando antes da incorporação contínua de mulheres, mesmo que apenas por causa da resistência masculina arraigada e irracional. De fato, a cada passo em direção à sua incorporação às Forças Armadas, as mulheres têm enfrentado resistência grosseira e misógina, vaias, trotes e, acima de tudo, agressões e assédios sexuais, com o objetivo de lembrá-las de que, no cálculo mais primitivo, as mulheres ainda não são predadoras, mas presas. E essa é uma realidade dentro e fora dos exércitos. Essa notícia de julho de 2025, de que o feminicídio bate recorde no Brasil em 2024, né? No total, 1.492 mulheres foram vítimas, o que representa a média de 4 mortes por dia de feminicídio, tá, gente? Especificamente, essa realidade está aumentando a cada ano. E com essa realidade, qualquer ambiente em que as mulheres estejam presentes vai aumentar a violência contra elas. Não há razão para pensar que os homens, como sexo, desistirão de seu papel de protagonistas na guerra com mais facilidade do que os cavaleiros montados desistiram do seu. Mas a inclusão das mulheres foi longe o suficiente para lançar sérias dúvidas sobre qualquer teoria da guerra que derive exclusivamente de considerações de gênero. A guerra tem sido vista por muitas culturas como um rito de iniciação masculino e uma atividade definidora masculina, mas não precisa permanecer assim. Quando a guerra deixa de servir a uma função, por exemplo, a captura de prisioneiros para sacrifício humano ou a tomada de terras para expansão agrícola, geralmente encontra outra. Assim, a guerra passou a depender menos das instituições sociais humanas que a sustentaram por séculos, se não milênios. Uma delas é a supremacia masculina, personificada na elite guerreira exclusivamente masculina. Outra é aquele soberbo instrumento social de guerra, o Estado-nação, em cujo nome todas as grandes guerras foram travadas por mais de 200 anos. Para qualquer um que acreditasse que a guerra poderia ser abolida, rompendo seus vínculos com o privilégio masculino, ou curando a divisão artificial de nossa espécie em nações, o fim do século XX só pôde trazer tristeza. A guerra tem pouca lealdade até mesmo às mais belicosas instituições humanas e pode, de forma bastante ameaçadora, ter pouca utilidade para os próprios humanos. Tecnólogos militares do século XX já começaram os preparativos para uma versão de guerra na qual armas autônomas receberão a responsabilidade de matar seres humanos sem direção ou supervisão humana. E outros tipos de tecnologias de guerra estão surgindo a cada dia que passa no próprio século XXI, né? Deixa eu só ver se há mais comentários. Juliana Rosmaninho, membra do canal. Muito boa noite, professora. Você é gigante no conhecimento. Obrigada por compartilhar com a gente. Muito obrigada, querida. Mari, like. Não esqueçam, pessoal, já deixa seu like, já compartilha essa live. Se você está recebendo algum tipo de conhecimento nesse canal, curta, se inscreva e não perca as playlists, hein? Xion. Eu não sei se é Xion mesmo, mas, né? Se não for, me desculpe. Oi, que milagre do YouTube me recomendar sua live. Olha que te sigo faz tempinho. Não me recordo se te conheci pela Juliana Cavalcante ou pelo professor Oswaldo. Olha, toda quarta e sexta tem live. É importante que vocês já saibam do costume
para não dependerem das ferramentas né, das redes sociais, né? Nós precisamos construir a nossa própria autonomia para agir e receber os conteúdos, né? Não fiquem reféns do algoritmo, gente. Vocês precisam estar atentos. Tem playlists inteiras aqui no canal, hein? Xion, última live gravada que eu assisti foi com Bira. Olha, por isso eu te recomendo, crie sua autonomia, veja as playlists. Toda quarta e sexta estou ao vivo aqui no canal. Só perde quem quer. Pantera Negra, boa noite, turma boa, professora Ângela. O bom do curso é que a Ângela junta o imediato com a obra. Ah, sim. É importante a gente atualizar as questões, né? É fundamental que a gente faça esses paralelos. Lembrando que os slides, gente, já estão, o arquivo completo dos 14 capítulos traduzidos com as minhas atualizações, 1.101 slides, o arquivo completo está em PDF no arquivo do Drive do Espaço das Deusas, tá? Que é a comunidade de membros do canal. Membros, não esqueçam de me mandar e-mail se vocês não tiverem acesso ao Drive para eu liberar o acesso, tá bem? Mari, essa galgador para mim hoje já deu, né, Mari? Xion, o Benjamin, primeiro-ministro de Israel, já tem até um plano de reconstrução da Palestina depois que eles expulsaram os palestinos da faixa de Gaza. Como é que pode, né? Ah, isso tem faz tempo. Esse plano aí, gente, é desde 1948. Já a guerra, que não é guerra, é genocídio, já tem 70 anos, gente, tá? O que as pessoas estão ouvindo hoje, isso aí é velho pra caramba. Então, não é nenhuma novidade. Por isso que eu defendo que o Netanyahu deveria obedecer ao sentido do seu nome, né? Já que Natan significa sacrifício e Yahoo a Javé, né? Então ele deveria cumprir o propósito do seu nome e fazer um favor a todas as pessoas que existem nesse mundo. Nem os próprios do Oriente Médio estão nem aí para os genocídios palestinos, nem vou falar do Ocidente, porque quando começou a guerra, a maioria do povo estava lá em Israel. Nem pesquisar e entender o que estava acontecendo lá. Hoje em dia, sim, a maioria do povo que vão às ruas são a favor dos palestinos contra genocídio. Então, existem muitas coisas que nós falamos sobre isso aqui no canal já, viu? Eu te recomendo que você também veja as lives que você perdeu todos esses acho que mais de ano, né? Para poder também saber o que a gente já está falando sobre isso, tá bem? É importante mesmo. Ok. Beleza. Então, vamos para continuar, né? O que a Bárbara expôs, que eu traduzi e complementei aqui para vocês. A besta em forma moderna, né? Então, lembrem que nos capítulos anteriores, nós estamos no último capítulo, capítulo 14 da playlist Ritos de Sangue. Então, nos capítulos anteriores, nós falamos sobre desde a era primitiva, né, da pré-história, quando os seres humanos começaram a transicionar de presas para predadores, né? E nós vimos que isso não independe de gênero. E nós falamos sobre a guerra como essa forma ritual em que vai reforçar a posição humana como predadora. Tá? E agora nós vamos ver essa besta em forma moderna, esse embate da guerra em forma moderna, né? Olhando para o desenvolvimento do século XX, para os 4 séculos de guerra armada que o precederam, somos tentados a reformular o antigo quebra-cabeça sobre o que dá à guerra seu domínio férreo sobre as culturas humanas.
Tradicionalmente, o quebra-cabeça tem sido colocado como uma pergunta sobre a natureza humana. O que há em nós que nos atrai repetidamente a um empreendimento que sabemos ser destrutivo e suspeito, na maioria dos casos, de ser completamente imoral? Mas quando refletimos sobre a notável resiliência da guerra diante das circunstâncias mutáveis, não podemos deixar de querer inverter a questão por um momento e perguntar: o que é isso que atraiu tanto os humanos? Se a guerra não está firmemente enraizada em algum subgrupo humano, homens adultos, por exemplo, ou qualquer outra elite relativa, se não é o produto de alguma forma específica de organização social humana, feudalismo, Estado-nação ou capitalismo, então o que exatamente é? Devo lembrar ao leitor que essa não é a pergunta que me propus a responder nesse livro. E aí a gente precisa lembrar qual é o propósito do livro desde o primeiro capítulo. O objetivo do livro não era explicar a existência da guerra, mas mais modestamente compreender os sentimentos singularmente religiosos que os humanos trazem a ela. Então, o grande objetivo da Bárbara aqui é demonstrar o quanto a guerra é um rito religioso, independente de seu contexto. Esses sentimentos não estão indissoluvelmente ligados a um projeto de guerra, tá? E é importante também que a gente lembre, gente, e por isso eu insisto para vocês, depois de terminarem aqui, irem para a playlist Sacrifícios Humanos e maratonar a playlist Sacrifícios Humanos, porque eu demonstro nessa playlist que o que está acontecendo lá em Gaza é o Herem, que significa sacrifício humano, que o que está acontecendo lá em Gaza é o sacrifício humano religioso. Estão matando pessoas para oferecerem para a sua religiosidade e entidades religiosas. Que em nome de Javé, em nome dos textos da Bíblia hebraica, dessa ideologia sionista, pessoas estão sendo mortas. E isso é sacrifício humano. Eu demonstro isso em toda a playlist Sacrifícios Humanos, nas culturas diversas, desde os textos bíblicos até os dias de hoje, gente. Eu já demonstrei isso aqui para vocês na playlist Sacrifícios Humanos. Nós não estamos não estamos aqui né, confabulando, será que é isso, será que é aquilo? Não, eu estou demonstrando com pesquisa, não é somente com o livro da Bárbara, mas com muitas outras pesquisas, e vocês sabem o tanto de referência bibliográfica que eu pesquiso, porque em todos os slides tem as referências. Então, é importantíssimo que a gente perceba que se trata de um ato religioso, que a guerra é, sim, intrinsecamente religiosa na humanidade. Por isso ela persiste, mesmo com as mudanças de tecnologias, mesmo com as mudanças políticas. A guerra persiste porque é o rito humano de matar, o rito humano de sacrificar pessoas, o rito humano de entregar a sua vida por algo que as pessoas consideram maiores do que si mesmas. Então, a guerra, ela vai persistir. E o grande objetivo dessa playlist Ritos de Sangue é exatamente entender os sentimentos religiosos que permeiam a guerra. Tá? Continuando. Como William James sabiamente observou, o tipo de coragem e altruísmo que as pessoas trazem para a guerra poderia concebivelmente ser redirecionado para algum empreendimento mais digno ou equivalente moral da guerra. A guerra também não depende para sua existência dos sentimentos especiais que atribuímos a elas. A guerra pode ser travada, e frequentemente tem sido, sem quaisquer sentimentos grandiosos ou nobres. Ela é rotineiramente travada, na verdade, por formigas.
Ao tentar entender o que é a guerra, fomos enganados, eu diria, pela aparente ligação entre a guerra e várias outras instituições, hierarquias de classe, gênero e liderança política, por exemplo. Analise qualquer sociedade guerreira e com certeza você encontrará a prática da guerra aparentemente inserida e dependente da economia, cultura, sistemas de relações de gênero e assim por diante dessa sociedade. Mas mude essa economia e cultura, como passar de um modo de vida baseado na caça e coleta para um modo de vida agrícola, ou da agricultura para a indústria. E a guerra muito provavelmente persistirá. Portanto, a autonomia da guerra como instituição que temos que confrontar e explicar. A guerra é algo que realmente tem vida própria? Como observamos no capítulo 9, a guerra pode ser analogizada em um sentido matemático, a um processo causado por seres vivos, em particular a uma doença provocada por micro-organismos. A guerra é contagiosa, como observamos, espalhando-se facilmente de uma cultura para outra. E uma vez que o famoso ciclo de violência tenha começado, é claro que não há como pará-lo. Cada injúria exibe a contra-injúria, conhecida como vingança. Assim, a guerra é, em um sentido ainda inteiramente definido, um padrão de comportamento autorreplicante, dotado de um dinamismo não muito diferente do dos seres vivos. As ciências sociais não nos fornecem uma categoria para tal entidade, mas outros campos estão começando a oferecer o que parecem, pelo menos por enquanto, estruturas promissoras. Uma delas é o conceito de meme do biólogo Richard Dawkins. Buscando uma maneira de descrever a evolução cultural, ele propôs o conceito de unidades de cultura autorreplicantes, análogas aos genes. Cuide para não confundir meme com a nossa piada, tá? Como genes, esses memes buscam se copiar o mais amplamente possível e também como os genes estão sujeitos a certas forças seletivas, até agora não examinadas. A ideia subjacente, que ganha certa respeitabilidade com o novo modelo de dupla herança da evolução, é que a cultura, assim como a biologia, pode estar sujeita a leis evolutivas próprias, com os memes mais aptos prevalecendo com o tempo sobre as outras possibilidades culturais. Infelizmente, não é muito fácil dizer quais podem ser as unidades de cultura evolutivamente significativas. Às vezes, Dawkins e seus seguidores, no que é otimisticamente chamado de ciência da memética, referem-se aos fragmentos mais tênues de efêmeras culturais, né? Melodias, frases, imagens como memes. Mas, embora melodias ou frases podem ser infecciosas à sua maneira, a sua reprodução em CDs ou páginas impressas parece em grande parte uma questão de capricho humano. Em outras ocasiões, Dawkins incluiu noções mais grandiosas, como a ideia de uma divindade, como memes, embora claramente a ideia de uma divindade exista em um nível de complexidade muito maior do que, digamos, uma imagem específica de uma divindade, né? A ideia da divindade é diferente da imagem da divindade. A imagem, uma pintura específica de Jesus, por exemplo, será mais ou menos a mesma para todos os que a contemplarem e podem ser descritas, mais ou menos adequadamente, por um código simples adequado para a transmissão eletrônica. Não é o caso, porém, da ideia de Deus. Não apenas a ideia varia de pessoa para pessoa, e dentro de cada pessoa, dependendo do humor e das vicissitudes da fé, mas frequentemente contém um conjunto complexo de instruções comportamentais. Ame o seu próximo, acenda velas no Shabat, evite carne de porco e álcool, ou o que quer que seja. Se a guerra pode ser considerada um meme, claramente é um meme como a religião, e não como, por exemplo, uma melodia popular. Ela não pode ser reduzida como uma melodia a qualquer sequência simples de símbolos. Em vez disso, teria que ser concebida como um conjunto flexível de algoritmos ou programas, no sentido computacional mesmo, tá? Para a ação. Ao viver nas proximidades de uma tribo que possui um grande número de lanças, é sensato fabricar suas próprias lanças. Ao ser abordado por um grupo de homens brandindo lanças, é uma boa ideia reunir um grupo próprio de lanceiros.
Ao ser atacado, revide ou corra muito rápido, e assim por diante. Considerada uma entidade cultural ou meme autorreprodutora, a guerra parece ser muito mais robusta do que qualquer religião em particular, talvez mais robusta do que a religião em geral. Compare, por exemplo, a eficácia reprodutiva da guerra com a de uma prática religiosa superficialmente semelhante, o sacrifício humano. Ambos envolvem matar pessoas e ambos tendem a invocar explicações bastante exaltadas para o porquê da matança ser realizada. Mas o sacrifício humano só pode se espalhar por imitação. A guerra, por outro lado, exige muito menos em termos de aquiescência humana. Você pode admirar o fervor religioso que leva a tribo vizinha a imolar seus filhos, mas não é obrigado a seguir o exemplo. Em caso de guerra, há pouquíssima escolha. Se o bando vizinho decidir capturar e imolar seus filhos, ou roubar seus rebanhos e sacos de grãos, seu grupo pode revidar ou se preparar para a extinção. Dada a sua tenacidade e quase universalidade, a guerra é certamente um dos memes mais aptos. A memética ainda está em seus primórdios, mas para nossos propósitos, o aspecto verdadeiramente preocupante da ideia de Dawkins é que a aptidão para um meme pode ter pouco ou nada a ver com a aptidão biológica ou bem-estar das pessoas que agem em conformidade com ela. Se a cultura é governada por leis análogas às da seleção natural, essas leis não selecionam pessoas mais fortes ou felizes, mas sim memes mais bem-sucedidos. Os que não consideramos anteriormente, escreve Dawkins, aparentemente referindo-se a um século de ciências sociais, é que um traço cultural pode ter evoluído da maneira que evoluiu simplesmente porque é vantajoso para si mesmo. Assim, se a guerra for entendida como uma entidade autorreplicante, provavelmente deveríamos abandonar as muitas tentativas de explicá-la como uma adaptação evolutiva que foi, em algum sentido ecológico, útil ou proveitoso para os humanos. A biologia nos instrui a criar um grande número de crianças saudáveis, a medida mais clara possível da aptidão biológica. Mas a cultura pode contrariar essa instrução com a ideia de que é glorioso morrer jovem na guerra. Em outras palavras, não se pode contar com a cultura para estar do nosso lado. Na medida em que permite que os humanos escapem dos imperativos da biologia, pode fazê-lo apenas para nos aprisionar no que muitas vezes são imperativos mais cruéis. Outra maneira possível de pensar a guerra como uma atividade autorreplicante vem da ciência da computação, embora não da parte que busca fornecer modelos para a mente humana. Talvez surpreendentemente, essa ciência nascente surgiu com uma nova noção de vida, que vai muito além dos motores químicos à base de água e carbono que normalmente reconhecemos como animais, plantas e micro-organismos. Cientistas da computação estão gerando novas formas de vida que não possuem nenhuma substância material. Eles são programas. Vírus de computador seria um exemplo mais familiar, que foram projetados para se reproduzir, em alguns casos até mesmo sofrer mutações espontâneas. Tais criaturas, que podem ser representadas em uma tela de computador como pontos, peixes, leões ou qualquer coisa que se queira imaginar, podem ser programadas para evoluir em resposta a forças seletivas impostas pelo experimentador. Se duas ou mais espécies delas estiverem presentes, elas podem entrar espontaneamente em relações semelhantes à vida, como as de simbiose e parasitismo. Esses programas de computador autorreprodutores exigem uma definição de ser vivo como um padrão no espaço-tempo, em vez de um objeto material específico. Tal ser deve ser capaz não apenas de se reproduzir, mas de sofrer mutações e, portanto, de evoluir ao longo das gerações. Se as mudanças tecnológicas em armamento ou transporte e assim por diante forem entendidas como as mutações relevantes, então a guerra, em algum sentido amplo, pode se encaixar nesse tipo de definição ampliada. Com a introdução do cavalo como parte da tecnologia da guerra há cerca de 4.000 anos, a guerra se transformou em uma ocupação para elites montadas.
Com a introdução da arma de fogo, ela se transformou novamente, desta vez em uma atividade potencialmente acessível ao homem e à mulher comuns. E após cada mutação no mecanismo da guerra, as instituições sociais humanas, com suas antigas hierarquias de classe e gênero, só conseguem se esforçar para acompanhar. Mas quer baseemos nossas analogias em genes ou em programas de computador, estamos buscando uma maneira de entender como as sociedades humanas podem, em certo sentido, ser vítimas de entidades vivas que foram originalmente de nossa própria criação. Essa possibilidade trágica está implícita, parece-me, na descrição de Marx do capitalismo. Em O Capital, como naquele outro clássico do século XIX, Frankenstein, a criatividade humana gera algo, um sistema de mercado ou um monstro, que os humanos não conseguem mais controlar. Os humanos inventaram sistemas de mercado e trazem consigo sentimentos fortes. Ganância, principalmente, mas também o desejo de aventura e, às vezes, até preocupações altruístas com o bem-estar geral. Mais uma vez em andamento, os sistemas de mercado, e talvez especialmente aqueles da variedade capitalista industrial, têm um dinamismo próprio, ao qual nenhum enclave socialista conseguiu resistir por muito tempo. O mercado passa a agir como uma força da natureza, ditando ou pelo menos restringindo severamente as escolhas de qualquer um que espere permanecer como um jogador. Esse resultado parece se encaixar na observação de Andrew Bard Schmuckler, de que com a ascensão da civilização, a criatividade humana deixou de impulsionar o moinho da evolução cultural, passando a se tornar seu grão. A guerra não é a única instituição social autorreplicante. As hierarquias familiares de raça, gênero e classe também são dotadas de uma certa capacidade de se reproduzirem. Na medida em que os membros de um grupo supostamente inferior são privados de nutrição, educação ou acesso a recursos importantes, eles permanecerão de fato inferiores. Meninas que são impedidas de receber educação com base em supostos déficits intelectuais de seu sexo podem muito bem acabar sendo exemplos de por que as mulheres não podem ser educadas, e muitas vezes passarão esse julgamento implícito para suas próprias filhas. Crianças negras que são subnutridas e relegadas a escolas subfinanciadas serão muitas vezes incapacitadas para o resto da vida. Isso não significa que as hierarquias sociais não possam ser derrubadas, apenas que aqueles que as derrubam devem estar cientes de seu poder quase real de persistir. Como os reformadores tiveram que aprender repetidamente, simplesmente declarar um grupo igual não encerra a dinâmica sombria que o condenou à desigualdade até agora. Algum dia, talvez, a teoria social esteja em condições de compreender a cultura humana como um meio, uma sopa primordial, por assim dizer, dentro da qual entidades abstratas como a guerra e possivelmente também o capitalismo, a religião e a ciência não apenas vivem e se reproduzem, mas também interagem. Por enquanto, contentemo-nos em observar que elas de fato interagem, e de maneiras complexas e em evolução. A guerra, por exemplo, existe há milênios em uma relação simbiótica com a dominação masculina, tanto extraindo força quanto nutrindo-a. Mas essa dependência mútua tem limites. Houve culturas como as do Inuit, que são pacíficas e dominadas por homens, assim como agora existe uma cultura dos Estados Unidos que é militarista e, pelo menos oficialmente, igualitária em relação ao gênero. Oficialmente. A guerra prosperou por meio de sua simbiose com a dominação masculina, mas também pode se sair muito bem sozinha. Os sistemas de mercado têm uma história ainda mais complexa de interação com um padrão autorreplicante que é a guerra. E isso pouquíssimas pessoas, teóricos, até mesmo da resistência das extremas esquerdas, né, não perceberam a importância de se entender a guerra como esse elemento simbiótico que interage com o capitalismo. Durante a era feudal, por exemplo, a elite guerreira europeia desprezava o mercado nascente e os homens que o faziam funcionar. Mas, como argumenta William McNeill em A Busca do Poder, foi a eventual sinergia entre mercados e militarismo que ajudou a pavimentar o caminho para a explosão do expansionismo imperial europeu a partir do século XVI.
Algo semelhante a essa sinergia persiste nos Estados Unidos, onde a economia de mercado se tornou completamente viciada na fabricação de armas e nos gastos governamentais que a sustentam. Mas em uma escala global, a interação entre a guerra e o sistema de mercado, ou se preferir os memes para guerra e mercados, tornou-se mais complexa e às vezes hostil. O mercado agora global tende a homogeneizar culturas e produzir uma única comunidade de, digamos, bebedores de Coca-Cola ou fumantes de Marlboro. Ao mesmo tempo, ou vape, né? Ao mesmo tempo, o sistema de guerra, muito mais antigo, exerce uma força centrípeta, fracionando a população humana em subgrupos beligerantes. Devo enfatizar que a noção de uma entidade cultural como um ser quase vivo não atribui a essa entidade quaisquer intenções ou objetivos próprios. Na verdade, eu estava sendo excessivamente pitoresca no início dessa discussão, ao dizer que tais entidades buscam se reproduzir. Elas não buscam nada. Como acontece com os filamentos de DNA viral, acontece apenas que aqueles que conseguiram se reproduzir com sucesso ainda estão por aí. Para qualquer coisa com intencionalidade, paixão, ambição ou esperança, essas entidades culturais autorreplicantes dependem inteiramente de nós. E nesse sentido, mais do que cumprimos seu propósito, Esse livro foi sobre as paixões da guerra, e elas estão, como vimos, entre as paixões mais elevadas e refinadas que os humanos podem conhecer. Coragem, altruísmo e senso místico de pertencer a algo maior do que nós mesmos. Isso é o que move as religiões. Mas se concedermos à guerra pelo menos alguma medida de autonomia desfrutada pelos seres vivos, então devemos reconhecer que investimos essas paixões elevadas em um tipo peculiar de Deus. Uma entidade que é, em última análise, estranha a nós e supremamente indiferente ao nosso destino. Sacrificamos nossos entes queridos por algo pior do que nada. Nós os sacrificamos por algo que não tem utilidade para nós. Voltando à pergunta que levantei no início dessa sessão, o que é a guerra para que ela exerça demandas tão cruéis sobre nós? É, em primeiro lugar, em um sentido econômico, um parasita das culturas humanas, drenando-as de fundos e recursos, talentos e pessoal que poderiam ser usados para promover a causa da vida e da cultura humanas. Mas parasitismo é um termo muito brando para um relacionamento baseado na matança periódica de um grande número de seres humanos. Se a guerra é algo vivo, é um tipo de criatura que, por sua própria natureza, nos devora. Olhar para a guerra com atenção e por tempo suficiente é ver o rosto do predador sobre o qual pensávamos ter triunfado há muito tempo. E é interessante quando pensamos na guerra como esse predador que tentamos vencer e que continua nos matando. Mari, é isso mesmo. O que está acontecendo na Palestina é sacrifícios humanos para Javé. Mas isso não vai aparecer no jornal, com certeza. Tiago Faria Mello, nunca tinha visto sob a ótica religiosa. É um tipo de análise incomum. Na faculdade mesmo, nunca vi esse aspecto. Muito bom, Angela. Também nunca vi na faculdade, Tiago. Nunca vi na universidade isso. Por isso, achei mais do que necessário, né? Ainda tem um pedaço para a gente ver. Mas importante esses comentários de vocês, gente. Porque realmente esse aspecto é fundamental. Mari, por que as guerras não têm sentido? Eles podem dizer que é para tirar riquezas e outras coisas, mas mesmo assim, isso não justifica a matança sádica e cruel dos povos. Com certeza. Por isso, as guerras são sacrifícios religiosos, sim. Exato. Adriano Michelin, boa noite. Seja muito bem-vindo. Pois é, né? Continuando. Já deixa seu like, gente. Não, se está ouvindo, se está aprendendo, curte e compartilha, hein?
combatendo a guerra. E esse é um trecho final que a Bárbara vai colocar, que considero uma reflexão possível. A guerra no final do século XX é um adversário mais formidável do que nunca foi. Ela não pode mais ser localizada dentro de uma elite específica e, portanto, derrubada em um brilhante ato de revolução. A revolução, de fato, foi redefinida por Lenin e outros como pouco mais do que uma espécie de guerra, travada por quadros disciplinados, organizados segundo as mesmas linhas hierárquicas dos exércitos de massa da era moderna. Enquanto isso, a guerra se enraizou nos sistemas econômicos, onde oferece sustento a milhões, em vez de apenas a um punhado de artesãos e soldados profissionais. Ela se alojou em nossas almas como uma espécie de religião, um tônico rápido para o mal-estar político e um antídoto revigorante para o torpor moral das culturas consumistas e orientadas pelo mercado. Além disso, nossa fixação incestuosa no combate com a nossa própria espécie nos deixou mal preparados para enfrentar muitos dos maiores perigos da situação em que nos encontramos. A possibilidade de mudanças climáticas drásticas, o esgotamento dos recursos naturais, as predações implacáveis do mundo microbiano. Hoje já não são possibilidades, são realidades, né? A riqueza que flui incessantemente para o projeto de guerra é a riqueza perdida, em grande parte na batalha contra essas ameaças. Nos Estados Unidos, os gastos militares não precisam mais de um inimigo confiável para justificá-los, enquanto o financiamento para saneamento, nutrição, assistência médica e recuperação ambiental diminui mesmo com o aumento da necessidade. Nos países em desenvolvimento e em grande parte do mundo pós-comunista, a preparação para a guerra supera em muito a prontidão para combater doenças. Veja os esforços desajeitados do Zaire para conter o surto de ebola de 1995 ou o rápido declínio da expectativa de vida dos ex-soviéticos. Mas, pelo menos de uma maneira, nos tornamos mais resistentes e mais bem preparados para enfrentar o inimigo que é a guerra. Se o século XX trouxe o avanço constante da guerra e de empreendimentos relacionados à guerra, também trouxe o início da resistência humana organizada à guerra. Os movimentos anti-guerra que surgiram com força maciça na segunda metade do século são eles próprios produtos da lógica da guerra moderna, com suas exigências de participação e consentimento em massa. Quando a prática e as paixões da guerra eram em grande parte confinadas a uma elite guerreira, a oposição popular à guerra geralmente assumia a forma de oposição a essa elite. Mas na situação em que se espera que todos participem de uma forma ou de outra, e em que qualquer um pode se tornar vítima, quer participe ou não, a oposição pode finalmente evoluir para a própria instituição da guerra. Isso representa uma enorme conquista humana. Qualquer movimento anti-guerra que tenha como alvo apenas os agentes humanos da guerra, como a elite guerreira ou, em nossa época, os chefes do complexo militar industrial, corre o risco de imitar aqueles que busca superar. Ativistas anti-guerra podem se tornar guerreiros machistas e beligerantes por direito próprio, assim como os revolucionários, com muita frequência, evoluem para substitutos fardados para os opressores que derrubam. Portanto, é um passo gigantesco passar de odiar os guerreiros para odiar a guerra, e um passo ainda maior para decidir que o inimigo é a abstrata instituição da guerra, que nos mantém presos mesmo nos interlúdios que conhecemos como paz. Os movimentos anti-guerra do final do século XX são reconhecidamente empreendimentos frágeis em comparação com aquilo a que se opõe. São reativos e ad hoc, surgindo geralmente tardiamente em resposta a guerras específicas e depois desaparecendo em tempos de paz. São vagos, moralistas e frequentemente comprometidos com teorias caricaturais sobre as origens da guerra, que ela é um produto do capitalismo, por exemplo, ou da testosterona, ou alguma falha semelhante. Mas, apesar de todas as suas falhas, os movimentos anti-guerra já deveriam ter nos ensinado uma lição crucial: que as paixões que trazemos para a guerra podem ser levadas da mesma forma para a luta contra a guerra. Há um lugar para a coragem
solidariedade e autossacrifício, além de servir a essa instituição peculiarmente sangrenta, esse meme desumano, um lugar para eles na luta para nos libertarmos disso. Eu mesma seria incapaz de imaginar as paixões da guerra se não tivesse, em vários momentos da minha vida, dado os braços aos homens e mulheres ao meu redor e marchado cantando ou entoando cânticos até a fila de espera de homens armados e uniformizados. E precisaremos de toda a coragem que pudermos reunir. Aquilo a que somos chamados é de fato uma espécie de guerra. Precisaremos de exércitos, ou pelo menos de redes de ativistas comprometidos, dispostos a agir em conjunto quando necessário, para opor a força com números e a paixão com paciência e razão. Precisaremos de líderes. Desculpa, gente. Precisaremos de líderes, não um punhado de generais, mas um grande número de indivíduos capazes de tomar a iniciativa de educar, inspirar e mobilizar outros. Precisaremos de estratégias e astúcia, maneiras de avaliar a força do inimigo e traçar o caminho a seguir. E mesmo com tudo isso, a luta será extremamente custosa. Aqueles que lutam em guerra neste planeta devastado pela guerra devem preparar-se para perder batalha após batalha e ainda assim continuar lutando. Para perder segurança, conforto, posição e até mesmo a vida. Mas para o que todos os milênios de guerra nos prepararam, senão para esse Armagedon, mais uma vez, contra uma fera predadora? E o que ela termina nesse livro, eu peço desculpa pela minha garganta, tá, gente? É exatamente conclamar as pessoas, nos conclamar a continuar lutando contra esses sacrifícios, a continuar lutando contra a guerra e continuar defendendo-nos uns aos outros. Eu estou projetando as referências bibliográficas usadas nesse capítulo específico, lembrando que todo o arquivo de slides dos 14 capítulos, 1101 slides, já estão no Drive do Espaço das Deusas. Tá? Antes de conversar com vocês no chat, deixa eu avisar que quarta-feira que vem, dia 24 de setembro, às 19 horas, vamos falar sobre a mítica Marie Laveau, toda a mitologia que se formou em torno dessa figura histórica. Na sexta-feira, dia 26 de setembro, às 19 horas, vamos falar sobre a política da criação de mitos em torno de Marie Laveau. E dia 27 de setembro, às 18 horas, gente, temos finalmente a nossa live de lançamento do livro publicado pelo Espaço das Deusas, uma reflexão nos estudos sobre a deusa, da colonialidade para uma lutante colonial. Os livros chegaram, os livros estão disponíveis nessa semana agora que inicia com a primavera. Eu vou realizar os envios de quem comprou na pré-venda, lembrando que temos apenas 100 exemplares e já temos em torno de 70 vendidos, ou seja, tem poucos exemplares restantes. Se você souber de alguém que quer patrocinar ou você queira patrocinar uma nova tiragem, manda um e-mail para mim, porque nós temos apenas esses exemplares, tá? E não sei quando teremos condição de fazer outra tiragem. Então, a partir de um capítulo censurado pela academia, eu realizei essa pesquisa e trabalhamos nesse material para vocês. Um livro fundamental para quem quer se juntar à resistência.
E no último domingo do mês, dia 28 de setembro, teremos nossa live de sorteio. Todo mês, todo último domingo do mês, tem sorteio de livros e cursos aqui no canal. Então, dia 28 de setembro, às 17 horas, tem sorteio de livros aqui, tá? Membros do canal, apoiadores da campanha do Apoie-se, alunos dos cursos e quem estiver ao vivo na live de sorteio estão concorrendo. Lembrando que dia 5 de outubro eu estarei fazendo uma palestra a respeito do meu novo livro, uma reflexão nos estudos sobre a deusa, da colonialidade para a luta anticolonial, no Festival das Bruxas, aqui em Curitiba, dia 5 de outubro. O festival vai ser das 13 às 20 horas e a palestra será às 15 horas, aqui em Curitiba, para quem estiver aqui, na rua Frei Henrique de Coimbra, 1011, no Auer. Tá? E também estarei com minha tese de doutorado, com o meu novo livro, os exemplares que sobrarem, se sobrarem, é claro, e também estarei atendendo como oraculista, tá bem? Das 13 às 20 horas. Minha tese de doutorado está disponível para venda, são 474 páginas, toda a pesquisa sobre a deusa Xerá, atualizada, as violências das monoculturas na supressão do feminino no espaço sagrado em perspectiva feminista decolonial. Tá? Então, a minha tese de doutorado na íntegra, com R$ 130, com frete incluso para todo o Brasil. Tá? Você pode fazer o Pix, mas se quiser parcelar no cartão, só entre em contato comigo que eu passo os detalhes. Ou você clica no Linktree lá em cima, no chat fixado, ou na descrição de todos os vídeos do canal, no Linktree, você tem todas as informações de como adquirir. Então, você pode adquirir o meu novo livro a R$ 50, com frete grátis para todo o Brasil, tá bem? E todos os meus cursos estão num pacote promocional, 40 cursos, inclusive hebraico bíblico e grego bíblicos, módulos básicos, tá? 40 cursos de acesso vitalício, o valor total sem desconto é R$ 4.348. Se você comprar o pacote completo, você paga apenas R$ 1.500. Também pode parcelar no cartão todos os meus cursos disponíveis, tá bem? Vamos lá, comentários. Perguntas. Tiago Faria Mello. Pessoal das ciências sociais não curte essa obra do Dawkins. A própria Sueli, numa live daqui, falou que tem um certo darwinismo social. Estava procurando um antropólogo crítico a ele, Marshall Sahlins. Sim, darwinismo social é problemático, tá? Isso é extremamente problemático. O que a gente precisa é analisar a obra e perceber se tem alguma coisa que se aproveite, tá? Também não sou fã do Dawkins, tá? A Bárbara usa ele, como vimos, não sou fã do Dawkins, mas assim, não vi grandes problemas nela citá-lo aqui, tá? Porque ele não fez parte do fundamento da obra dela, né? Mas com certeza, obrigada pela lembrança, Tiago. Mari, esse livro é maravilhoso para esclarecer que as guerras têm propósitos ocultos que não são revelados às pessoas. As guerras foram e até hoje são sacrifícios humanos. Pois é. E com isso, gente, nós terminamos os 14 capítulos do livro Ritos de Sangue. A playlist agora está completíssima. Os slides estão lá no Drive. Lembrando, é importante que a gente também perceba, né, essas questões que lá no Drive do Espaço das Deusas tem um livro da Bárbara, que eu já trabalhei aqui no canal, que eu já recomendei, tá? Deixa eu mostrar para vocês. É a mesma autora do livro Ritos de Sangue. Quando você vai para o meu canal, desculpa, membros do canal, quando vocês vão para o Drive do Espaço das Deusas, está aqui, é o Espaço das Deusas, vocês vão para... Tá, geralmente está em ordem alfabética, então você vai procurar lá pelo nome da Bárbara, está aqui, ó, tem 2 exemplares, inclusive.
Ela é uma das autoras de Bruxas, Parteiras, Enfermeiras, uma história das curandeiras, tá, gente? Um trabalho fantástico e necessário. Então, membros do canal, recomendo. Esse material provavelmente está também online, gratuito na internet, se você pesquisar, tá? Mas quero chamar a atenção que a Bárbara, autora de Ritos de Sangue, é uma das autoras desse material também. Beleza? E daí, aqui estão os slides das lives do canal. E, claro, está em ordem alfabética, né? E aqui você tem Ritos de Sangue, o arquivo completo, né? Ó, 1.101 slides. Começamos em fevereiro e terminamos hoje, 14 capítulos. Então, você pode maratonar a playlist Ritos de Sangue aqui no canal, com todos os capítulos, e maratonar também a playlist Sacrifícios Humanos. Temos muita coisa para pesquisar, muita coisa para se aprofundar, mas eu tenho certeza que esse material foi imprescindível para as nossas pesquisas. Tá bem, gente? Tiago Faria Mello, excelente livro, dá o que pensar. Com certeza, Tiago. A primeira vez que eu tive contato com esse livro, eu fiquei, nossa, por que ninguém fala sobre isso? E aí a gente sabe por que é que esse livro não foi mais editado. Claro, ele é datado, você vê que ele é dos anos 2000, né? Ele é datado, ele não continua. Imagine se a Bárbara continua falando sobre epidemia de Covid, sobre as guerras atuais. Eu senti muita falta dela se aprofundar sobre questões da ONU, sobre questões do Conselho de Segurança da ONU, e, sabe, questões importantes assim que ela poderia ter tocado. Tudo isso a gente pode se aprofundar, porque são considerações cruciais para os nossos dias. Tá? E lembrando que ela falou um pouco no fim deste capítulo, né, sobre a questão da democratização da glória, como as armas estão à disposição da população em geral, e é até interessante numa época recente em que o Charlie Kirk faleceu, né, e ele que dizia que mortes por armas eram... Ele disse isso, né? Está gravado isso, né? Mortes por armas são baixas necessárias, né? No processo, e ele mesmo recentemente faleceu por um tiro, né? Então, ele acabou provando a própria teoria dele, né? Basicamente, nós estamos numa sociedade em que temos que pensar em como lidar com as questões de guerra, com a questão de armamento e também com esses sacrifícios humanos que estão sendo realizados. Não somente lá em Gaza, da população negra aqui no Brasil, da população trans aqui no Brasil, dos feminicídios. O que fazer com isso? O que fazer com esses sacrifícios humanos? Ah, Angela, mas não é sacrifício humano. Volta para a minha playlist Sacrifício Humano, estuda um pouquinho e pensa um pouquinho. Depois a gente conversa. Beleza? Porque acho que já falamos bastante sobre algumas coisas, né? Mari, live excelente para ampliar nosso conhecimento. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Lembrando, gente, se você encontrar em algum sebo, online, presencial, o livro Ritos de Sangue já tem uma tradução do ano 2000, tá? Se você encontrar, beleza, né? Esse aqui é o original em inglês, esse aqui é uma tradução. A minha tradução é minha tradução. Você vai ver que a minha tradução é diferente. Essa é uma tradução. Eu fiz a minha tradução com acréscimos de pesquisa, com acréscimos da contemporaneidade, tá? Então, se você quiser uma outra tradução, que eu considero não muito bem feita, mas está aqui, tá? Você pode adquirir e ter o seu exemplar. Provavelmente em sebo você consegue achar. Mas esse livro não é mais editado, não é mais publicado, tá bem?
Cláudia Antonieta. Fiquei pensando que essa obra joga por terra toda a teoria do Nietzsche acerca das guerras. Vamos pensar que Nietzsche era um burguesinho safado, né? A posição dele em relação às guerras é realmente muito preocupante. Tá? A gente precisa localizar o Nietzsche, né? Quem ele era para a guerra ser daquele jeito na mentalidade dele. Obrigada pela lembrança, viu, Cláudia? Obrigada mesmo. Mari, eu comprei no sebo, Angela. Ah, legal. Maravilha. Então você está acompanhando e é legal até você, né, você acompanhar, você rever, né? Maratonar a playlist Sacrifícios Humanos acompanhando com o seu exemplar. Perfeito. Esse é até agora o único livro que eu traduzi que já tinha uma outra tradução, né? Lembrando que em outubro nós vamos ter a tradução de um livro que não existe em português, né? Que é a invenção do Estado, desculpa, a invenção do antigo Israel e o silenciamento da história palestina, né? De como a universidade e os pesquisadores são cúmplices do genocídio em andamento. Então, nós vamos trabalhar isso a partir de outubro. Mas continuamos com as lives quarta e sexta. Não percam essa semana, gente, que os exemplares do meu novo livro já vão estar a caminho dos seus destinos, tá? Qualquer coisa, vão lá no chat fixado lá em cima ou na descrição de todos os vídeos do canal. Meu Linktree está aqui na tela, está na descrição dos vídeos. Você entra ali no Linktree e você tem todas as possibilidades. Como ser membro do canal, como ser apoiador do Apoia-se, como adquirir a tese, como adquirir o novo livro, pacote de curso, curso por curso, tá tudo ali. Tudo que existe está disponível ali. Essa é a chave, gente. Não percam, não esqueçam de compartilhar essa playlist Ritos de Sangue e assistir com seus grupos de amigos e pessoas com quem você confia e debate, beleza? Ótima noite para vocês, maravilhoso final de semana. Nos vemos na quarta-feira. Beijo, pessoal. Até a próxima.